Jeremias capítulo 13, versículo 1 ao 11. Se você puder ficar de pé, é bom que desperte do sono. Diz assim a palavra: assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e eu pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda ali numa fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-lo, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos, já glorificamos o teu nome, já adoramos o Senhor aqui nesta noite, já ouvimos a tua palavra, o Senhor já ministrou os nossos corações, e eu peço a ti, Senhor, que continue, ó Deus amado, a ministrar nos nossos corações. Me esconda, Senhor, atrás da tua graça e da tua misericórdia. Sem ti não sou nada, Senhor. É uma grande responsabilidade entregar aquilo que o Senhor, Pai, quer que nós entregamos, porque a tua palavra é viva e eficaz, e eu não sou nada, eu sou apenas um homem, Pai, um vaso de barro, que o Senhor me usa com a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Que tipo de cinto você representa? Faça a pergunta para você. Que tipo de cinto você representa? Encontramos aqui nesse texto uma mensagem de Deus para a nação de Israel, através de uma alegoria ou de uma simbologia de um cinto de linho. No ano 580 de Cristo, e ainda atual, né? Foi para eles naquela época, 580 de Cristo, mas também esta mensagem é para nós, a reflexão ou a representação desse cinto de linho. Jeremias, ele estava anunciando a queda de um povo corrompido, prestes a levar em cativeiro. Jeremias estava profetizando para a nação o cativeiro da Babilônia. E aqui Deus agora usa Jeremias para trazer essa simbologia, o cinto de linho, para revelar o estado espiritual em que se encontrava o povo de Israel. O coração de Deus estava entristecido, porque a nação de Israel não dava ouvido à palavra de Deus. Deus então fala ao profeta Jeremias, ordenasse que ele usasse a simbologia de um cinto. Então Deus pede para que Jeremias compre um cinto, coloque sobre a sua cintura. E aqui nós vamos ver um pouquinho da simbologia desse cinto. Primeiro, o cinto representava toda a nação de Israel. Quando Deus pede para Jeremias comprar um cinto, ele está dizendo, esse cinto representa o povo. O cinto da cintura representava a intimidade que Deus desejava viver com o seu povo. Assim como um cinto se apega à nossa cintura, é assim que Deus queria que o povo vivesse junto de Deus, acochado com Ele, junto. Por isso o cinto, o preço pago pelo cinto, porque Deus disse para Jeremias, vá lá e compra um cinto. Deus não disse para Jeremias, pegue um cinto emprestado, ou vai lá, pede para alguém um cinto. Não, Deus pediu, Jeremias, vá lá e compra um cinto.
o preço pago pelo cinto representa que Deus tinha adquirido por um bom preço. O povo era precioso para Deus. Da mesma forma nós fomos comprados com bom preço, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Quando Deus disse, não coloca o cinto na água, representava a sujeira impregnada que o pecado da idolatria estava deixando sobre o seu povo. Deus disse, não quero que você lave o cinto, para mostrar para você que por causa da não lavagem, por causa de você não lavar o cinto, esse cinto vai sujando. Ele vai ficando sujo de uma tal forma que não tem como mais usar. Por isso que Deus disse, não use ou não leve esse cinto na água, representando que o povo também estava se afastando de Deus. O povo não estava se lavando na palavra. O cinto levado para longe para ser enterrado representava o tempo do cativeiro que viria sobre o seu povo e seria levado para Babilônia. O período do enterramento e o desterramento representava o período de 70 anos de cativeiro. Então Deus trouxe aqui uma mensagem para Jeremias, uma mensagem para aquele povo através de um cinto, a simbologia de um cinto. O cinto enterrado pode representar também o que está escrito em Mateus capítulo 25, se não falha a memória, dos talentos enterrados. Nós não podemos enterrar os nossos talentos, nós temos que dar continuidade àquilo que Deus está pedindo para nós. A ação que fez o cinto apodrecer foi o quê? Foi o enterramento. Então quando Deus pede para Jeremias, compra esse cinto, faz todo esse processo, Deus estava querendo trazer uma mensagem para o povo de Israel, que vocês estão afastados da minha presença, vocês estão longe de mim, vocês precisam reconciliar-se a mim. O cinto representava isso. E para nossos dias também, meus irmãos, esse cinto também tem essa representação. A utilidade e o que representa esse cinto. O cinto servia e serve até hoje para amarrar, para prender as roupas na nossa cintura, para dar liberdade para nós movimentarmos. Alguém já usou aqui uma calça caída? Quem já usou? Eu já. É horrível, né? Você fica toda hora erguendo, né? Então o cinto serve para isso, para nos dar ajustamento, para que nós ficamos ajustados. No contexto do Velho Testamento, segundo Êxodo capítulo 29, versículo 5, o cinto de linho era um ornamento que fazia parte da roupa sacerdotal, para ajustar a roupa no corpo. Por isso que Deus pediu que comprasse um cinto, porque o cinto tem tudo a ver com aquilo que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos sempre juntos. Deus quer que nós estejamos fazendo a sua vontade, agradando a Ele. E o cinto, quando nós realmente usamos um cinto de verdade, esse cinto sempre vai ficar colado no nosso corpo. Deus quer que nós ficamos ajustados com Ele o tempo todo. É por isso que o cinto isto representa. O apóstolo Paulo ainda fala em Efésios capítulo 6, versículo 4, que devemos nos cingir com o cinto da verdade. Aqui o apóstolo Paulo fala que o cinto aqui representa a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos estar cingidos com o cinto da palavra, a verdade. 2 Reis capítulo 1, versículo 8, diz assim: o profeta Elias vestia-se com um cinto de ouro, ou de couro. O cinto representava essa intimidade que Deus queria com o seu povo. Deus disse para Jeremias para que ele fizesse todo esse processo. E a pergunta que eu faço para nós hoje: como está a nossa intimidade com Deus? Como está você sendo um cinto? Se coloca como um cinto branco. Será que esse cinto está sujo? Será que esse cinto está sendo lavado pela água do Espírito? Será que esse cinto realmente ele está cheirando bem, não está cheirando mal? Porque Deus ele fez isso tudo para que mostrasse o pecado do povo. O povo estava em pecado, o povo estava afastado de Deus, ao ponto de Deus falar assim: olha, enterra o cinto lá numa fenda de uma rocha, um cinto de couro. No passar dos tempos, ele foi lá buscar o cinto estava apodrecido, dizendo: olha só,
É isso que acontece com aqueles que fogem da minha presença. É isso que acontece com o homem, com a mulher que não quer andar segundo a minha palavra. Ele vai se sujando. Ele vai se sujando, se sujando. Quando pensa que não, ele está podre, ele não presta mais para nada. Nós precisamos sempre olhar para isso e fazer a pergunta para nós: como que eu estou diante de Deus? Como que eu estou? Será que eu estou limpo? Ou estou sujo? Será que eu estou afastado da presença de Deus? Ou Deus está agradando da minha conduta? Será que Deus está olhando para mim com um olhar de misericórdia? Ou um olhar de juiz? Ou de juízo? Porque Ele é justo. A Bíblia diz que Ele condena aquele que não anda segundo a sua vontade. Assim como Ele fez com o povo de Israel, levou o cativeiro para a Babilônia. Mas nós olhamos para a palavra e nós cremos que a misericórdia do Senhor, ela é grande, aleluia. A misericórdia do Senhor, Ele estende de geração em geração. E é para isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite, para nós adorarmos a Ele, para nós ouvirmos a Sua palavra, para nós entendermos que Ele quer de nós um compromisso de fidelidade à Sua palavra, um compromisso de adorá-lo em espírito, em verdade, com amor, com dedicação, com simplicidade, com humildade. Deus quer que nós façamos a Sua vontade. Deus mandou o profeta comprar um cinto de linho. Jeremias capítulo 13, versículo de 1 a 2. Deus mandou comprar, por quê? Porque representava o preço pago por Jesus na cruz também. Representava o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. O povo estava levando em consideração, ou melhor, o povo não estava levando em consideração o preço pago por eles. A forma que Deus tirou aquele povo lá do Egito, trouxe para o deserto, caminhou com eles 40 anos no deserto, sustentando com tudo aquilo que eles precisavam. E agora o povo, depois que já estava instalado ali na terra prometida, o povo agora distanciaram-se de Deus, não deram ouvido a Deus, e isso entristeceu o coração de Deus. E isso fez com que Deus novamente levasse esse povo novamente para um cativeiro, novamente para o cativeiro da Babilônia. Saíram do cativeiro do Egito, passaram por um bom período. Agora Deus, Ele traz um juízo sobre aquele povo e fala: vocês agora vão passar 70 anos de cativeiro na Babilônia. Por quê, queridos? Porque se afastaram da presença de Deus, porque eles não estavam andando segundo o costume que Deus queria. Então Deus, Ele está dizendo para nós: olha, eu também paguei um alto preço por vocês. É o símbolo pago por Jesus na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço por nós. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dando valor a este preço? Será que nós estamos andando segundo a vontade do Pai? Será que nós estamos gerando almas? Será que nós estamos fazendo a missão, ou cumprindo a missão que Deus nos deu? Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz assim: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele reconciliou nós, Ele comprou nós com alto preço. Então nós temos que trazer a nossa memória, para que nós não sejamos levados como povo cativo em um lugar distante, deixado para ser mortos ou esquecidos, apodrecidos como cinto. Não, nós precisamos ser um cinto limpo, um cinto ornamental, que realmente agrada ao Pai. Você é o cinto de Deus. Diga assim: eu sou o cinto de Deus. Você representa isto. Ele quer que você esteja assim na cintura dele. Ele quer que você esteja sempre ao lado dele, falando com ele todos os dias, como um cinto que se apega à sua roupa, como um cinto que segura a sua roupa. Deus quer que você esteja próximo dele. Deus ordenou para o profeta que não colocasse o cinto na água. Jeremias 13, versículo 1. Da mesma forma que o cinto ia se sujando, se não fosse lavado, o povo também estava se sujando, pois estava cada vez mais se afastando do Senhor. Era isso que Deus queria mostrar. Da mesma forma que um cinto que não é lavado de couro ia se sujando, da mesma forma o povo estava se sujando cada dia mais.
É por isso que Deus pediu para que ele fizesse isso. Não colocar o cinto na água representava a sujeira impregnada que o pecado da idolatria estava deixando sobre o seu povo. Tem uma mensagem, não é simplesmente um cinto. Esse cinto tem uma mensagem. Deus queria trazer para aquela nação esta mensagem. E não é só para aquela nação, é para nós também. Como nós estamos andando diante de Deus. Representava o estado espiritual daquela nação, representava a maneira como ele estava andando com Deus. Não se levantaram em reconhecimento aos seus pecados, sempre pecando, sempre fazendo coisas erradas. Pelo contrário, cada vez mais, queridos, eles andavam segundo a sua vontade e segundo a sua soberba, o povo de Israel daquela época. E como é que está nossas vidas hoje? Como que nós estamos andando? Nós estamos aqui numa vigília para receber de Deus o poder, para receber de Deus o revestimento. E o principal revestimento é sermos curados pela palavra de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus é ela que nos alinha com a vontade do Pai. Se nós não formos alinhados com a palavra, nós não receberemos avivamento, porque o avivamento ele só vem quando nós nos convencemos de que a palavra de Deus é a verdade e ela é absoluta sobre as nossas vidas. O verdadeiro avivamento só vem quando nós nos rendemos à vontade do Pai. Entendemos: Pai, eu estou sujo, o meu cinto está sujo, eu preciso limpar, eu preciso passar pela água do Teu Espírito, pela água da Tua palavra, eu preciso me purificar. A palavra nos leva a isso, a palavra nos leva a entender isso. O povo estava andando segundo a sua própria vontade. Mas aquele povo, querido, eles também, em um período depois, eles saíram do cativeiro. Deus trouxe novamente aquele povo para a sua terra. Mas primeiro eles passaram por um ensinamento. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz assim: olha, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Quem é que lava? A palavra. A palavra nos lava, a palavra nos ensina, a palavra nos dirige, aleluia. É pelo lavar da palavra que nós vamos caminhar sempre firmes. Nós não podemos andar sujos, nós não podemos estar como esse cinto, mas nós devemos, queridos, ser cintos limpos, lavados sempre pela palavra. Isaías capítulo 1, versículo 16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos corações, dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Muitas pessoas fazem mal uns para os outros. Muitas pessoas fazem mal com cara de bem. Muitas pessoas tentem agradar, mas por trás, como diz um certo pastor, é aquele abraço de tamanduá com as unhas espiando nas costas. Nós precisamos olhar para a palavra e aprender com ela, que ela diz que nós precisamos amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. O amor tem que superar todas as coisas. Sem o amor nós não vamos a lugar nenhum. Nós podemos fazer algumas casinhas, mas é como diz a palavra, são casas feitas na areia, construindo na areia. Casa construída na areia, o vento vai bater e vai levar embora, mas nós precisamos construir a nossa casa na rocha. E a rocha é Cristo. E o que Cristo nos ensina? Ele deu a sua vida por nós, aleluia. Ele deu a sua vida por nós. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida? Será que nós estamos dispostos a entregar o nosso conforto por amor às pessoas, por amor às almas? Será que nós estamos assim? Nós precisamos voltar para a palavra sempre, todos os dias. Não estou dizendo que você não anda na palavra, mas a palavra de Deus está nos orientando hoje. Nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos ser lavados pela palavra, nós precisamos ser lavados pelo mover do Espírito Santo. O cinto não pode estar sujo,
o cinto precisa estar limpo. Deus mandou o profeta usar o cinto de linho nos lombos, já falamos sobre isso. Deus mandou o profeta usar nos lombos. Jeremias 13, versículo 2. Símbolo da união entre Deus e o povo de Israel. Símbolo da unidade. Um cinto apertado. Nós fomos enxertados, unidos a Cristo, através da cruz. Nós fomos unidos em Cristo, através da cruz. Nós fomos enxertados nele. O cinto representa a verdade, como nós já dissemos aqui, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é a palavra, e vestida a couraça da justiça. Nós precisamos estar cingidos com a palavra de Deus, comprometidos com a verdade de Deus. O que as pessoas precisam ver em mim e em você é o cinto completamente alinhado, completamente alinhado. Você é um cinto, você precisa representar a palavra, você precisa ter o brilho de Cristo, nós precisamos ter o brilho de Cristo. Sem o brilho de Cristo, é sinal que o cinto está sujo, e se estiver sujo e não for lavado, logo logo vai apodrecer e não vai servir mais para nada. Eu preciso alinhar com a palavra de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso me render às palavras de Deus. Eu preciso tirar o orgulho do meu coração. Eu preciso tirar toda a armadura do meu coração. Eu preciso me abrir para a palavra. Eu preciso desarmar. Eu preciso receber a palavra quando ela vem diretamente para o meu coração. Deus quer que nós reflitamos sobre isso nesta noite. Em quinto lugar, Deus mandou o profeta se levantar e ir até o rio Eufrates, levar o cinto. Ele comprou o cinto, colocou na cintura. A Bíblia não fala o tempo que ele ficou, mas um período ali ele ficou com aquele cinto, não lavou aquele cinto. Com certeza aquele cinto foi sujando, foi sujando, foi sujando. De repente Deus pede, olha, pega esse cinto agora e leve lá no rio Eufrates. Segundo uma pesquisa que eu fiz, mais ou menos 400 quilômetros da onde ele estava até o lugar onde tinha que colocar o cinto. Ele andou com aquele cinto e foi lá. E lá ele colocou o cinto na rocha, numa fenda da rocha, escondeu ali. Deus estava dizendo, é assim que eu vou fazer com o meu povo de Israel. Eu vou levar eles para longe, vou esconder eles por um tempo, mas eles vão aprender. Tudo tem um simbolismo. E aquele cinto ficou ali, enterrado naquele lugar. Representava que o tempo passou e o povo se sujou ao ponto de ficar totalmente isolado da presença de Deus. O cinto sujou de uma tal forma que Deus falou assim, não, está tão sujo esse povo que agora eu quero distância dele. Esconde ele, tira daqui. Esse povo ficou isolado e ali aquele cinto apodreceu. O povo, devido à sujeira do pecado, eles também foram levados cativos para a Babilônia. É isso que Deus está dizendo para nós. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês se manterem limpos na minha palavra, de maneira nenhuma eu vou lançar vocês fora. Se vocês manterem na minha palavra, e ouvir e guardar no seu coração a minha palavra, eu sempre abrirei portas para vocês. Eu sempre vou derramar as minhas bênçãos sobre vocês. Mas o mesmo Deus que foi juiz aqui, Ele é juiz hoje. Se eu não andar segundo a palavra do Pai, Ele vai levar eu para uma educação. Não que Ele vai me abandonar lá, não. Ele me leva para um lugar para que eu possa aprender. E foi isso que Deus fez com o povo. Levou o povo para lá para que eles aprendessem. E saíram de lá depois. Mas Deus, Ele é juiz. Ele é amor, mas Ele é juiz. Ele faz o que Ele bem quer. Aleluia. Pode alguém, como diz a palavra, pode o criador de um vaso, né? Está aqui o vaso. Pode esse vaso dizer para quem fez, olha, eu não gostei dessa cor, você me deveria fazer de outra cor. Não, ele não pode, porque ele é uma criatura.
Nós podemos fazer alguma coisa? Não, nós somos criatura dele, filho dele, sim. E como filho, ele corrige ainda mais. Mas corrige para o bem, porque os planos de Deus é de nos abençoar e não de nos amaldiçoar. Nosso Pai, Ele é Pai justo. Ei, se você estiver sujo, se você estiver andando fora, Ele vai trazer você de volta. Sim, Ele vai, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida. Aleluia. O cinto enterrado apodreceu. Versículos 6 e 7. Representa a inutilidade do orgulho do povo de Israel. A inutilidade do orgulho. Ficou podre, não presta para nada. Representa o estado do homem sem Deus. Apodreceu, o cinto ficou lá e apodreceu. Olha, se você se manter orgulhoso, você vai acabar como esse cinto, podre. Se você se manter assim, soberbo, arrogante, você vai se tornar como um cinto. Depois de passar muitos dias que Jeremias havia enterrado o cinto, Deus falou com ele pela segunda vez. Deus mandou o profeta voltar novamente ao lugar em que estava o cinto. Deus mostrou para o profeta que o cinto de linho tinha apodrecido. O cinto de linho tinha apodrecido. O estado daquele cinto representava o estado do povo de Israel, para mais nada prestava, no sentido assim, espiritual. Então, quando nós nos afastamos da palavra, quando nós deixamos de agradar a Deus, de seguir os teus mandamentos, nós vamos nos tornando isso, querido. Essa é uma representação da nossa vida. Quem é o cinto aqui? O cinto somos nós. Quem era o cinto ali? Era o povo de Israel. Quem é o cinto hoje? Sou eu e você. Se nós estivermos limpos, está tudo bem. Mas se o cinto estiver sujo, daqui a pouco Deus vai ter que levar você para uma fenda de uma rocha, para que você possa aprender algo mais sobre Ele. Bem, mas Ele vai tirar você de lá. Mas é preciso que antes que Deus leve você para uma chave, ou melhor, para uma fenda de uma rocha, nós possamos aprender com a palavra. Ele nos chama hoje, conserta hoje, reconcilia hoje, ame hoje, perdoa hoje, porque é hoje que a palavra de Deus está falando conosco. Eu sou o seu Deus, não te desamparei. Eu sou o seu Deus, estou contigo, mas a minha palavra prevalecerá. A minha palavra não volta vazia. Não adianta você virar para lá e para cá. É aqui, é na linha. Deus quer que nós andamos na linha com a sua palavra. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não fizermos isso, de nada adianta nós fazermos movimentos, de nada adianta nós fazermos festas, de nada adianta você fazer um monte de coisa, se a palavra de Deus não estiver alinhada com o seu caráter, não estiver alinhada com a sua vontade, com a vontade de Deus, de nada adianta. A palavra é a regra de fé e prática. A palavra é a régua de medir. A palavra de Deus é aquela que nos conduz à verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. A verdade é Cristo. Se eu ando segundo a vontade de Cristo, eu vou encontrar com Ele, aleluia. Mas se eu não ando segundo a vontade de Cristo, é sinal que o meu cinto, eu sinto, estou sujo. Preciso me lavar, preciso voltar para a palavra. Jeremias 13, versículo 8 e 10, diz assim: o Senhor dirigiu minha palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, segundo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-lo, que este povo seja como cinto, completamente inútil. Viu como é que é pesado quando Deus quer realmente nos corrigir? Ele corrige segundo a sua palavra, mas Ele corrige por amor. Lembre-se disso. Ele corrige porque Ele te ama, Ele me ama. Quantas vezes nós somos corrigidos? Quantas vezes vai ser preciso? A palavra está aí. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 5 diz assim: olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afaste-se. Afaste-se. Nós precisamos afastar daquilo que está nos sujando. Tem muita coisa que está nos sujando espiritualmente. E nós precisamos, meus irmãos, trazer a nossa memória de que Deus, quando Ele traz para Jeremias esta simbologia do cinto, ela simplesmente porque Deus queria trazer o povo novamente para a sua presença. Quando Deus pede para que Jeremias fizesse essa simbologia, ou comprasse esse cinto, enfim, levasse na fenda da rocha, Deus queria trazer uma mensagem para o povo, de que eles estavam afastados da presença do Pai, e Deus queria que eles voltassem para Ele. Nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Jesus breve voltará. Jesus breve vai soar a trombeta. E aí eu pergunto para mim e para você: será que nós estamos preparados para subir com Ele? Será que nós estamos preocupados com aquelas pessoas que ainda não encontraram Jesus? Será que nós estamos realmente lavados pela palavra? Porque todos aqueles que são lavados pela palavra, eles vivem segundo a palavra. E quem vive segundo a palavra, cumpre a missão que Jesus deixou. A missão de ganharmos discípulos, a missão de ganhar almas para o Senhor Jesus. Se nós não estamos nem se importando com aqueles que ainda estão perdidos, é porque nós estamos sujos, é porque nós estamos sendo orgulhosos, como aqui Deus disse para o povo de Israel: orgulho no coração. Precisamos voltar para a palavra enquanto ainda é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas agora, nesse exato momento, estão morrendo sem Jesus? Quantas pessoas daqui a 1 minuto, 2 minutos, estão morrendo sem Jesus, porque a igreja parou, a igreja estagnou, a igreja está dentro de um palácio, de um barco, acomodada, vestindo bem, comendo bem, esqueceram do compromisso que nós fizemos com a palavra. Estamos sujos, nós precisamos nos limpar pela palavra, nós precisamos ter paixão pelas almas, nós precisamos buscar as pessoas para Jesus. Nós só queremos nos abastecer, esta é a verdade. Eu não vou fugir daquilo que Deus está pedindo para mim falar. Nós estamos só querendo nos abastecer, encher. Para que tanto encher, se nós não sabemos doar? Nós temos que aprender a doar, nós temos que aprender a oferecer, transportar para fora, alcançar almas, alcançar pessoas. Nós precisamos alcançar as pessoas. O Espírito Santo tem pressa. Ele precisa de mim e de você. Deus não me chamou à toa. Deus não te chamou, não te separou por acaso. Você acha que Deus, o Espírito Santo, trabalhou no seu coração para que você ficasse parado, no sentido de não amar pessoas, não falar de Cristo para as pessoas? Não. Isso está errado, irmãos. Isso não está certo. Deus não está agradando disso, não. Deus quer que nós nos importamos com as pessoas. Vamos parar de ser crentes religiosos, entre aspas. Religioso é aquele que só sabe vir na igreja, só sabe vir no culto de quinta, de domingo, na vigília. Só está tudo bem. Não está bem, não. Vir na igreja, só vir na igreja não vai te salvar, não. O que vai te salvar é seguir à risca aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, é amar o próximo como a nós mesmos. Aleluia. Nós precisamos dar ouvido à palavra. Deus está dizendo para nós nessa noite: como é que está você? Como é que está o seu cinto? Você tem lavado ele? Ou está sujo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós poderíamos agora, nesse exato momento, estar correndo atrás de pessoas, ganhando almas para Jesus. Mas parece que nós estamos enchendo, e nós não conseguimos fazer nada. Que tipo de enchimento nós estamos tendo?
Que tipo de alimento nós estamos alimentando? Porque o alimento que nós precisamos é o alimento da palavra. E se a palavra está alimentando você, você deveria estar fazendo aquilo que a palavra está pedindo. Então é sinal que nós não estamos alimentando certo. Tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo nos alerta nesta noite, para que nós voltemos para Ele, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quero orar com você nessa noite. Quero orar com você, com muito temor no meu coração. E quero dizer que Deus, Ele é o dono da obra. Ele é o dono da palavra. E nada daquilo que foi dito foi por mim, mas foi pelo Senhor. Tem muito temor em falar aquilo que Deus manda. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Tem um propósito em tudo que Ele faz. O cinto precisa estar limpo. O cinto sujo representa o orgulho, como diz o próprio texto. O orgulho de Judá. É assim que eu farei com eles. De tão sujo, Deus levou para que escondesse numa rocha. Mas nessa noite eu quero dizer para você, se você se arrepender hoje, Deus não vai levar você para a fenda da rocha. Deus vai trazer você para perto da rocha que é Cristo. É diferente. Deus vai te trazer para perto dele, em nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre o seu coração assim. Vamos orar primeiro, depois nós vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra é pura, é santa, é verdadeira, e não posso negar isso. E tudo aquilo, Pai, que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa noite, Pai, que o Senhor esteja curando-nos, esteja restaurando, perdoando os nossos pecados, Senhor, transformando as nossas vidas, Senhor, limpando os nossos cintos, nós mesmos, limpando as nossas vestes, nos purificando, nos curando, ó Deus, para que nós possamos fazer a tua vontade, Senhor, levar a tua palavra àqueles que precisam, Senhor. Oh, meu Deus, tira nós do comodismo, Senhor. Tira nós da nossa religiosidade sem entendimento, Senhor. Tira nós, Senhor, do orgulho, da soberba, que nós possamos alcançar a tua misericórdia e nós possamos cumprir o ID do Senhor, Pai. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Como o Senhor tem falado conosco, Senhor. Como o Senhor tem nos orientado aqui, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que nós possamos colocar em prática toda essa palavra e jamais nos afastar de Ti, Senhor. Jamais nos afastar de Ti, Senhor. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, Santo Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Só o Senhor tem o perdão. Só o Senhor tem a vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? A Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça, Senhor, é aquela que nos ampara. Se nós não temos a Ti, nós não temos nada. A Tua palavra nos orienta, nos corrige. Mas nós olhamos para a cruz de Cristo. Ele nos resgatou. Ele pagou um alto preço por nós, Senhor. É nós que às vezes não valorizamos aquilo que foi feito, Pai. Ah, Deus, mas que nesta noite nós possamos nos encurvar, Senhor. Nos encurvar pela Sua palavra e dizer: Pai, limpa-me, limpa-me, limpa-me pela Tua palavra. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa a minha casa, Senhor. Aleluia. Quero convidar você a vir aqui à frente.